Fala meu querido, minha querida, tudo bem? Eu sou o Jerome e hoje você vai aprender o que é pattern match, né? Se você já sabe, você vai relembrar alguns tópicos, né? Alguns pontos. E se você não sabe, esse vídeo vai te ajudar muito, tá? Então coloque no 1.5, no 2.x e o importante é você pegar a ideia do vídeo. Né? No final eu deixei aí, eu visito alguns links, é importante que você visite esses links, né? Tem o meu artigo sobre esse tema, então se você consumir esse extra, né? Seja o meu artigo ou outros, que existem vários outros artigos excelentes, você vai tirar o máximo de proveito desse vídeo e desse assunto, que é super importante, beleza? Então manda esse vídeo para o seu amigo que está aprendendo linguagem funcional, o Elixir ou qualquer outra linguagem e tamo junto, tá? Qualquer dúvida deixa no comentário e bom vídeo. Hoje a gente vai falar sobre pattern matching, tá? Pattern matching é uma feature do Elixir que dá muita flexibilidade ao desenvolvedor, né, para fazer diversas operações. Então, você tenta ser bem direto e reto aqui e não complicar muito as coisas, né? Tem muito artigo bom, inclusive eu já escrevi no meu blog sobre pattern matching, não quer dizer que ele é o melhor artigo, longe disso, né? Então, vai servir como referência. Então, acho que o vídeo ajuda bastante as pessoas, né? O vídeo é um canal muito bom de comunicação e as pessoas acabam tendo mais facilidade, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, galera, igual. Tá? No Elixir, o igual ele é chamado de match operator, tá? Então, além de atribuir variáveis, nome igual a Rodrigo, como qualquer outra linguagem, o igual também faz comparações, ele dá match nas coisas, né? O match operator. Então, se eu fizer isso aqui, que eu fiz em outros vídeos, o pessoal ficou meio, aqui tá rolando um match, né? Então, a todo momento o lado direito está sendo comparado com o lado esquerdo. Então, se eu mudar o lado direito e dar um enter, ele dá um match error, né? Uma exceção aqui de código aqui, ele dá literalmente um match error. Então, você não vai ver isso aqui toda hora no código também, tá? Não precisa falar, putz, ferrou, vai ter isso aqui, eu vou ficar confuso. Você vai aprender naturalmente, né? Você precisa exercitar isso aqui, mas na maioria do tempo a gente vê atribuições de variável, né? Atribuições de variáveis. Então, esse é o básico que você precisa saber sobre o operador igual, ele é um match operator, tá? Então, a gente consegue fazer operações além de atribuição. E aí, qualquer tipo do Elixir, né, que são os termos, né, um termo no Elixir é qualquer tipo válido, então um map, uma lista, uma string, um número, né, um inteiro, são termos. Então a gente consegue fazer match com qualquer um desses dados. Então, por exemplo, uma lista de 2 elementos. Eu posso fazer isso aqui, né? Você lê de forma direta, né? Isso aqui o igual, realmente isso aqui é uma expressão válida, certo? Uma lista de 2 números é igual a uma lista de 2 números. E aí ele retorna, beleza. Então, a gente consegue fazer comparações. E além de comparações, a gente consegue fazer também extrações de valor, tá? A gente consegue extrair valores dos tipos. E a gente já vai falar sobre isso. Antes, vamos mostrar aqui as comparações. Nome Rodrigo. Igual também, certo? 10 é igual a 10, certo? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Número igual a 10. 10 é igual a num? É verdade isso. Esse bilhete é verdade, esse bilhete, certo? Então se eu vim aqui, ó, dar um Ctrl Enter, 10 igual a num, certo? Então os dois valores eles estão funcionando, certo? Os dois valores eles são checados, os dois lados, né? Quer dizer. Então você precisa ter isso em mente. Então não se apegue muito a isso. Putz, do lado esquerdo tem um valor, do lado direito tem uma variável, né? Você vai ver que no dia a dia, conforme você usa, você vai entender o porquê, tá? E aí, né, no dia a dia a gente usa muito pattern match na linguagem, né? As bibliotecas, o core da linguagem usa muito pattern match. Então, existem facilidades. E já a gente vai falar sobre isso. Então, extração de valores. Como é que funciona? Uma lista com 2 elementos, certo? Deu um Ctrl Enter aqui, ele compilou, beleza. Eu posso fazer o seguinte, né? Imagina que eu tenho uma lista aqui, ó. Lista é igual a isso aqui. Como é que eu posso extrair o número 2 dessa lista? E como é que eu vou extrair esse dente aqui? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu dou match no valor, né? Já que do lado esquerdo tem que ser igual ao direito, falo o seguinte, ó. Eu sei que tem o número 1 lá do lado direito, e eu vou guardar isso aqui no valor x, na minha variável chamada valor x, igual a 1, 2. Se eu der um Ctrl Enter, ele retorna, né, aqui o valor aqui, o último valor. E se eu acessar a valor x, olha só, tá o 2 aqui, porque eu extraí o valor. Então, é muito parecido com o Object Destructuring do JavaScript, certo? Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Então, assim,
No Elixir a gente vai conseguir extrair chaves de mapas, né, valores de listas, a gente consegue extrair caracteres de string, a gente consegue dar match até em binário, valor binário, né? Então, por exemplo, imagina que eu quero escrever um protocolo, certo? Ou não simples, né, mas um caso diferente. Eu abri uma imagem em modo binário, um PNG. Então eu consigo, através de pattern match, identificar as seções daquele binário, daquele valor que eu tenho carregado. Então, por exemplo, eu consigo detectar, através de X bytes, saber qual é o cabeçalho do PNG, eu sei através de X bytes qual é a seção de informação e esse tipo de coisa. Então, se eu pego, por exemplo, um arquivo pcap lá de rede, né, que o Wireshark gera, que o TCP-dump eu acho que gera também, eu posso pegar esse arquivo pcap e eu sabendo o valor binário dele, como os bytes são organizados, eu consigo escovar o byte nesse sentido, apenas fazendo pattern matching, né? Então, é uma funcionalidade muito poderosa, tá? Então, funciona para casos simples? Sim, mas se você quiser fazer algo mais hardcore, você consegue interpretar um protocolo, ler um arquivo, escovar bit dele, literalmente, tá? Então, você tem que aprender pattern match, tá? É uma forma, né, quando você tá confortável com a linguagem, é uma forma simples de fazer, de atingir aí objetivos hardcore, né? Então, é bem interessante. Mais pra frente, nos outros vídeos eu mostro aqui alguns desses exemplos, né? De parsear arquivos, de forma binária, enfim. Tá, então, voltando ao caso do JavaScript. Se eu tenho um objeto, obj igual nome Rodrigo, dá um enter, eu tenho minha chave aqui, certo? Então, se eu fazer obj.nome, tem o valor Rodrigo. E aí, como é que eu extraio esse valor nome? Se você sabe um pouquinho de JavaScript, eu apanho um pouquinho do JavaScript, mas se a gente vir aqui e fazer nome dentro de chaves igual obj, eu consigo extrair essa chave. Então, dentro de nome, tem Rodrigo, certo? Então, veja que cada linguagem tem o seu padrão. Eu imagino, eu não lembro se em JavaScript dá para fazer com lista. Então, por exemplo, lista igual 2, e aí eu fazer isso aqui, ó. Const número 1 igual lista número 1, tá lá o número, tá vendo? Então, a gente consegue extrair valores aqui no JavaScript de forma similar também. Então, é muito parecido com o Elixir, né? O Elixir tem alguns atalhos, algumas coisas que facilita, porque a linguagem, ela trabalha muito em torno de pattern match. Então, existem mais features, né, usando pattern match, tá? Então, voltando ao Elixir. Então, lista eu consigo extrair valores, mapas, mesma coisa, se eu der um igual aqui, vai funcionar. E aí como é que eu consigo extrair um valor? Vamos lá, mesma coisa. Nome é um pouquinho diferente do JavaScript, porque você precisa ser mais exato na sua expressão. Então eu quero extrair o valor que está dentro da chave nome e vou guardar dentro da variável var nome, igual a isso aqui. Certo? Vou apagar isso aqui, ó. Se eu escrever var nome aqui, eu vou ter minha variável, né? Aqui, galera, eu coloco sempre, lembrar, né, no Elixir, a última expressão é o que é retornado. Então eu coloquei var nome, ele retornou Rodrigo aqui. A mesma coisa de eu vir aqui em outra parte do código e digitar variável de novo, ó, var nome. Certo? Então, toma aquela aguinha. Aí eu disse que no dia a dia a gente usa muito pattern match, certo? Então existem alguns atalhos. Então imagina que seu mapa ele tem 300 chaves. 300 chaves. Para você extrair só uma, ou duas, ou 5, você não precisa do lado esquerdo colocar todas as chaves para ele dar um match exato, porque no mapa você consegue fazer um match parcial. Então veja bem, ó, eu tenho o lang erlang, mas eu consigo extrair só o nome. E aqui eu acesso meu var nome e ele continua funcionando, tá? Então essa é uma facilidade. Então você já tem um tópico aqui para estudar, pattern matching em mapa, beleza? E aí a gente consegue usar o pattern match em várias operações, no case, no cond, né? Até em ifs, em funções. Então um caso muito legal do pattern matching é o seguinte, ó. Eu vou criar um módulo user validator e a gente tem uma função que chama validate user. E eu espero o user. E fala o seguinte, if user.nome igual a Rodrigo, eu faço um ioputs. Oi, Rodrigo. Deixa eu apagar isso aqui. De cima. Dei um Ctrl Enter para ele compilar, né? Então, simples, um if como qualquer outra linguagem, né? Ó, se o user.nome for igual a Rodrigo, eu dou ioputs Rodrigo. Então, como é que eu uso esse módulo?
simplesmente fazendo um user validator, ponto, validate user, e passo um mapa aqui dentro dele. Nome igual a Rodrigo. Validate user. O que eu buguei aqui? Tem que ter um igual aqui, ó. Só ler a mensagem de erro que a gente acha aqui. Porque o argumento de uma keyword precisa ter um espaço no começo, né? Então, por isso ele tava dando pau. Então, oi, Rodrigo. Certo? Então, funcionou. Então, esse if, né? Na medida que a gente começa a usar pattern matching, a gente vê, galera, que a gente pode se livrar de várias condições mais imperativas, né? Eu não preciso ter um if aqui. Imagina que eu tenho condições user.tipo. Aí se for admin é uma coisa, se for guest é uma coisa, se for common é outra coisa. Eu não preciso me expressar através de ifs, eu consigo ser mais expressivo usando pattern match. Então, como é que eu resolvo isso aqui usando pattern match? Eu poderia simplesmente fazer o seguinte, ó. Fazer um pattern match dentro do argumento da função, chamando o Rodrigo. E aí eu só pego isso aqui, ó, e jogo esse cara. Então, o que acontece aqui? Eu consigo fazer pattern match em todos os lugares, inclusive em uma função. Então, no argumento, se eu receber esse mapa com essa assinatura, eu executo esse código. Então vamos ver o que acontece. Ctrl Enter, não Ctrl Enter e oi Rodrigo, certo? Então ele vai detectar esse mapa. É como se fosse um type hint em outras linguagens, né? Como se fosse, sabe, no Java, no PHP, no C# que a gente passa um tipo de objeto e fala, ó, essa função só aceita esse tipo, pra gente fazer type hint, reaproveitamento de código, né? Inversão de dependência. A gente consegue obter isso no Elixir, na linguagem funcional, através de pattern matching, por exemplo, tá? Existem outras técnicas, obviamente, mas essa é uma forma bem simples. Então, e se a gente mandar outro nome? Ele vai dar um function clause error. Ele fala o seguinte, ó, no function clause matching. Ou seja, a gente passou um argumento e não tem nenhuma função esperando isso, porque a gente travou aqui e falou, ó, só executa se for isso. Então, como a gente resolve isso? Pelo fato da gente usar pattern matching, o Elixir permite que a gente tenha a mesma função, né, uma função definida mais de uma vez com argumentos diferentes. Então, se eu fizer isso aqui, ó, outro user, eu posso fazer simplesmente isso aqui, ó, outro user.nome. Ou seja, quando chegar esse mapa nessa chamada de função, faça isso. Qualquer outra coisa, faça isso. Tá? Então, eu coloquei aqui outro user e coloquei .nome, mas poderia ser qualquer tipo de argumento, inclusive, tá? Então dá um Ctrl Enter, se eu der um Ctrl Enter aqui, né, ele vai detectar aqui, então, outro nome, oi outro nome, e se eu executar Rodrigo, se eu escrever Rodrigo, ele vai dar oi Rodrigo, certo? Então essa é uma forma da gente fazer o multi-clause function, é o nome dessa funcionalidade, tá? Então, esse é o poder do pattern match, galera, rapidinho pra gente não estender muito, já estendendo. Tá, então, onde mais a gente consegue usar pattern match? Em validações, né? Num case, por exemplo. Então, imagina que é o seguinte, ó. Tem só uma função que recebe user map. A gente faz o seguinte, ó. Case user map do. Muito parecido com o switch de outras linguagens, tá? Então, se esse user map for igual, foi isso aqui, ó. Aí eu faço, ó. Aí eu, putz, oi Rodrigo. Oi Rodrigo. E aí, se for qualquer outra coisa, no Elixir, aqui no case, eu consigo fazer um underline, ou seja, qualquer outra coisa. Então, oi, qualquer outro nome. Dá um Ctrl Enter, compilou, vou chamar de novo, oi Rodrigo. Se eu passar outro nome, oi qualquer outro nome, certo? Então, você vai ver isso em muitos lugares, tá, galera? Algo interessante que, se você está começando agora, pode confundir um pouco, mas que é possível, e que em algum momento você vai usar muito, então não se preocupe de usar isso agora, né? Pensa lá na frente, quando você tiver craque aí na linguagem, é o seguinte... Da mesma forma que eu tenho o mapa com o match dessa forma aqui, ó, eu poderia fazer o seguinte, ó. Então eu sei que eu vou dar um IO putz, oi Rodrigo, certo? E aí eu poderia fazer o seguinte, lembra que map eu consigo fazer match parcial? Eu poderia fazer o seguinte, dei match no nome, e aí eu guardo isso aqui dentro de uma variável. Né? Então, essa é uma sintaxe, é uma expressão que confunde muita gente. A pessoa vê isso aqui no argumento, igual... uns matches e fica confuso, mas o que está acontecendo é, a gente pegou aquele match que a gente fez numa linha solta e trouxe para dentro do argumento da função. Isso funciona, porque o Elixir lê pattern match em todo canto. Então, olha que doido isso aqui. Dá um Ctrl Enter e ele fala inclusive aqui, ó, a variável nome não é usada. Então vamos aqui, vamos botar Rodrigo. Oi Rodrigo. E para que serve isso? Imagina que nesse map nome,
nesse map aqui que tem essas variáveis, tem outro valor. Como é que eu uso? Como eu guardei ela aqui, eu posso fazer o seguinte, o Rodrigo fala o seguinte, aí eu puts sua lang e de dentro de nome.lang. Ou seja, eu só dei match no nome, ou seja, essa função só executa se dentro desse mapa tiver uma chave nome. E aí eu vou reutilizar também a variável, a propriedade lang desse mapa nome aqui. Então o que eu faço? Se eu chamar só isso aqui vai travar. Aliás, ele vai dar um key error, né? Aqui então ele não achou a lang dentro do nome, né? E aí esse é o exemplo que eu queria fazer. Então esse caso aqui é o anterior. E se eu passar o lang igual a erlang e executar, ele acha. Tá vendo? Então, o que acontece? Imagina de novo, você tem um mapa, lá você tem uma lib.htp que fez uma request e tem 300 chaves, né? Uma chama body, outra chama headers, e aí você quer dar match só no body. Você dá match no body. E aí eu pego o objeto, salva no banco, salva no cache, faz qualquer coisa. Então, esse é o poder do pattern match, tá? Então, galera, eu vou deixar de lição de casa, e aí você precisa ler, porque se a gente for falar tudo no vídeo de todas as possibilidades, fica muita coisa, né? 18 minutos já de vídeo, vou ver se dá uma encurtada. Mas o que você pode ver, se a gente vir aqui no pattern match dentro da própria documentação, tem umas coisas bem legais. Eu vou deixar esse link aqui do Elixir School. E ele fala, né, ó, x igual a 1, tudo que a gente mostrou ali. Tem a lista, né, tem aqui uma forma de você extrair também o primeiro elemento e o último elemento. Também vou deixar pra você estudar isso aqui, tá? Aqui tem, igual a gente fez. Tem algo muito importante que eu não vou falar muito aqui para não confundir, que eu vou deixar você ler, que é o operador PIN. Tá? Então o PIN ele faz com que um valor não seja reatribuído. Né? Então ele fala o seguinte, ó, acabamos de aprender que o operador match manuseia atribuições quando o lado esquerdo da associação é uma variável, certo? Em alguns casos este comportamento de reassociação de variável é algo não desejado. Para essas situações, nós temos o operador PIN. Então, o que o PIN faz? Ele dá match na variável também, né? Ele pode guardar, ele faz a checagem aqui, mas ele não reatribui, né? Então, você consegue evitar que o valor seja reatribuído. Então, para não complicar muito, o exemplo aqui, e se você está vendo esse vídeo, você provavelmente está aprendendo pattern matching, eu não vou entrar nesses exemplos aqui, tá? Teste aqui esses exemplos da documentação, tá? Então, para ficar mais simples aí. Aqui é um exemplo, tá? Ó. Então, eu seto aqui a chave key igual hello, e aí eu faço aquele match, né? Coloquei aqui variáveis, né? Então ele checa se aqui mesmo, eu já tenho um valor atribuído, né? Então eu faço a checagem, né? Eu não tô guardando na variável, eu só tô checando. Então eu não quero reatribuir ela, porque ela já tem valor. Então eu uso o PIN operator, né? Então tem que ser igual a hello, a chave, e o value não importa. Então ele dá certo aqui. Tá? Então é isso, galera. Tem alguns exemplos aqui de funções anônimas, mas também não quero entrar para não te confundir mais, né? Então teste aí, faça os testes, mas o que você precisa saber sobre pattern matching para se virar atualmente é isso aqui, beleza? Então, tamo juntos, curte o vídeo, compartilha, deixa o like e tamo junto. Valeu, galera!